Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. A temporada está começando, tanto para os grandes jogadores internacionais, as estrelas que estão lá do outro lado do mundo, na Austrália, como também aqui para os brasileiros da nova geração que encaram o saibro sul-americano. Quem acompanha tudo isso de perto é o ex-número 21 do mundo e agora treinador, Tomás Bellucci. E bate um papo aqui com a gente agora no podcast Tênis Brasil. Tomás, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Valeu, Dalcin. Eu que agradeço. Tomás, me conta uma coisinha. Você teve uma carreira muito longa, você foi muitas vezes para a Austrália, eu vi aqui, você foi 9 vezes para a Austrália, né, que é uma quantidade boa, mas o brasileiro não tem costume, no masculino, de fazer grandes campanhas na Austrália. Só para te lembrar que a gente teve aí 3 brasileiros que até hoje fizeram terceira rodada no Australian Open, né? Então eu queria saber de você, qual é a grande dificuldade quando o brasileiro atravessa o mundo e vai para lá, para as quadraturas de Melbourne? Eu nunca tive boas campanhas na Austrália. Eu acho que era o Grand Slam que eu pior jogava. E eu acho que minha melhor campanha foi segunda rodada. E eu acho que existem várias dificuldades, né? Primeiro, a distância, né? Então é uma viagem muito longa para os brasileiros. Tem um fuso horário muito grande, 12, 13 horas de fuso horário. Quadra rápida, então para mim, eu acho que dos Grand Slams é a quadra mais rápida. E a gente está acostumado a jogar no saibro, então sempre teve os melhores jogadores nesse piso. Então acho que são essas diferenças que mais fazem, acho que os brasileiros terem essa dificuldade, né? E começo de temporada sempre também é difícil, né? Se você não tem muitos jogos, né? Se você não consegue se preparar com 2 ou 3 torneios antes do Australian Open, não é fácil já começar o primeiro Grand Slam já ganhando o jogo, né? Então muitas vezes não começa muito bem o ano, né? Eu chegava às vezes no primeiro torneio do ano com muito fuso horário, eu não me sentia bem fisicamente, e às vezes perdi uma primeira rodada e daí chegava na Austrália só com um jogo nas costas, né? Então eu acho que isso é uma grande dificuldade que eu tinha e talvez seja por isso, não sei, é difícil, acho que cada jogador tem suas dificuldades. Também um pouco em cima da pré-temporada também, né, Tomás? O jogador praticamente termina a pré-temporada, tem pouco tempo ali, obviamente já tem que viajar, na Austrália, então uma viagem gigante, né? E tem que logo já entrar em ritmo de competição, isso é um problema, né? Sim, a pré-temporada eu acho que é muito importante pela questão física, né? Para você conseguir ter uma base para jogar um ano inteiro saudável, fazer alguns ajustes técnicos, né? Que você precisa de mais tempo, né? Que durante a temporada é mais difícil. Mas o ritmo de jogo vem de competição, né? Se você não compete, é difícil você simular isso durante os treinos. Então, se você consegue fazer 1 ou 2 jogos só antes de jogar um Grand Slam, às vezes você não está 100% preparado e você tem que se preparar durante o torneio. E às vezes você pega um jogo difícil, um jogo duro, às vezes de adversários que não te dão tão ritmo, de um estilo de jogo mais único, né? Então, às vezes, não é fácil começar o ano tendo um bom resultado logo nas primeiras semanas, né? O João Fonseca vai ter um ano interessante, diferente, a meu ver, porque ele passa a ser favorito. Obviamente, ele já é bem conhecido de todo mundo, com um ranking alto, ele começa a ser favorito, e bem agora, como é o caso do Australian Open, ele passa a ser cabeça de chave. Aliás, você, Tomás Bellucci, foi o último brasileiro a ser cabeça de chave de um grande slam no US Open de 2015. Olha quanto tempo, hein? Passou aí. Temos mais de um brasileiro encabeçando isso. Tá longe, né? Mas, Tomás, me conta, o que isso muda na cabeça do jogador? Claro, o Fonseca ainda é um jogador muito jovem, né? Tá começando a carreira, mas ser favorito muda muita coisa? Eu acho que ser cabeça de chave muda bastante. Em Grand Slam é muito importante ser cabeça de chave. Já te evita pegar ali um top 30 nas 2 primeiras rodadas. Então é isso, se você consegue ter dois jogos não tão duros, né, e você consegue entrar
numa terceira rodada com um pouco mais de ritmo para enfrentar um cara com ranking mais alto, daí sim isso pode ajudar, né? Mas também, lógico, entra a questão do favoritismo, né? O Fonseca, é a primeira vez que ele entra como cabeça de chave no Australia Open, né? E isso pode gerar uma certa ansiedade, uma certa cobrança, tanto interna como externa. Mas eu acho que ele vai ter que saber lidar muito bem com isso, porque daqui para frente, né, conforme ele for evoluindo como jogador e ganhando uma visibilidade mundial, que é uma coisa muito natural que vai acontecer nos próximos meses, né, o favoritismo vai trazendo mais responsabilidade para ele, né? Então, grande parte dos jogos que ele for fazer, ele vai precisar ganhar, em teoria, né? As pessoas vão esperar que ele ganhe. Então, vai ser um trabalho muito mais mental, de ele não se cobrar e entrar com uma cabeça mais tranquila dentro de quadra e só conseguir executar o que ele vem treinando, o que ele vem trabalhando com a equipe dele, do que propriamente se importar o tempo inteiro com o resultado e de corresponder às expectativas dos torcedores, das pessoas, né? Então isso é um trabalho difícil que eu acho que ele vai ter que trabalhar agora nas próximas competições dele. E vem a questão também de defender pontos, né, Tomás? Que sempre, claro que você tenta não pensar nisso, né? Nenhum jogador gosta de pensar muito nisso, né? Desde quando você vai para um campeonato que você foi bem, você quer aproveitar aquele ambiente e novamente se sentir solto. Porém, a defesa de pontos sempre causa também algum estresse, né? Sim, mas eu acho que no caso do Fonseca, né, ele não jogou o calendário completo ano passado de torneios muito grandes que esse ano ele vai jogar, né? Então esse ano acho que ele vai jogar todos os maiores torneios do mundo, onde vão ter as maiores pontuações. Ele vai entrar de cabeça de chave em vários torneios, então isso pode ajudá-lo a defender os pontos dele, né? Mas eu acho que ele é muito jovem, né? Ele tem 19 anos, é muito jovem para ele pensar em defender ponto. Eu acho que a cabeça dele tem que ser muito mais em entender o circuito, de aprender com as vitórias, com as derrotas, de aprender mesmo com todo o processo, que eu acho que isso é o mais importante para ele. Eu acho que o ranking é consequência do que ele vai ser, da evolução dele como jogador e como competidor, como ser humano, né, como pessoa. Então acho que isso tudo vai ajudá-lo ele. Eu acho que a defesa de ponto, eu acho que para ele não é a maior barreira que ele vai enfrentar nesse estágio da carreira dele, não. Você agora no papel de treinador, então vou colocar você no papel de treinador, talvez não de você, mas um jogador na mesma posição dele, jogador jovem que está precisando toda essa questão de cabeça de chave, defender pontos e também conhecer o circuito. Você como treinador, o que é que você falaria para esse tipo de jogador? Qual que orientação a gente dá para o jogador se sentir à vontade? É muito difícil, acho que varia bastante de jogador para jogador, né? Acho que as dificuldades são muito pessoais, são muito únicas, né? Um jogador pode ter certas dificuldades em certos ambientes e o outro pode ter outras dificuldades. Podem ser dificuldades internas, dificuldades externas, dificuldade que o outro adversário impõe para ele. Eu acho que é muito difícil dizer, mas eu acho que trazendo do Fonseca, ele é um jogador muito talentoso, né? E a parte técnica dele é muito boa, né? Eu acho que como eu disse, eu acho que a maior barreira dele não é técnica, não é de dificuldade de vencer os outros atletas, e sim dele como que ele vai encarar o circuito, né? O dia a dia do circuito, o dia a dia das derrotas, das vitórias, de ganhar e perder, de passar por lesões, né? Como ele vem passando agora no começo de carreira. Eu acho que ele cuidar muito bem do corpo dele, para ele ter uma longevidade no circuito é importante, né? Quando você é jovem, você não tem muita essa consciência, né? De que o seu corpo é um só, né? Se você é o seu material de trabalho principal, se você não cuida dele bem, não adianta muito você fazer 1 ou 2 anos bons, né? Eu acho que o atleta, ele quer ser longevo, ele quer durar no circuito, né? Então eu, quando era jovem, eu não tinha muita essa consciência. Eu treinava muito e não tinha tanta essa questão de prevenção de lesão, de cuidar do corpo antes de tudo, né? E hoje em dia os jogadores têm muito mais essa consciência, tem equipe que pode ajudá-lo. Então acho que isso é uma coisa que vem evoluindo, né, durante os anos, mas
É muito difícil dizer o que eu falaria para ele. Também eu não estou no dia a dia dele e eu sei como pode variar muito o dia a dia de cada atleta. Deixa eu aproveitar a tua enorme experiência, Tomás, e também para te falar um pouquinho da Bia Haddad Maia. Nem vamos entrar em questão de jogo, de parte técnica e tal, não, acho que não é nem o caso, mas ela vive uma fase claramente difícil, né, que os resultados não vêm, ela até não está jogando tão mal, mas as vitórias escapam, e você obviamente enfrentou isso algumas vezes na sua carreira. Como é que se sai da situação? Qual é a chave desse processo? A chave é continuar trabalhando e acreditando no processo, né? Se ela acredita que o caminho que ela está traçando agora é o caminho correto, ela tem que ir fundo e acreditar na equipe, acreditar nas pessoas que estão próximas a ela. É muito difícil para o atleta, né? Quando ele vive uma fase que ele está caindo no ranking, perdendo muitos jogos, né? E está sempre batendo na trave, né? Como ela tá batendo, né? Porque eu vejo alguns resultados dela e eu vejo que ela perde 7-6 na negra, ela perde um jogo às vezes sacando para a partida. E isso às vezes acaba criando dúvidas no jogador, né? Por mais que ele saiba que ele está próximo de vencer, mas não consegue vencer, às vezes vai criando uma certa ilusão que ele não está fazendo as coisas certas, né? E às vezes está. Só que às vezes falta um pouco de confiança, um pouco de convicção, né, nas tomadas de decisões. Então, para a Bia, eu acho que é isso, ela continuar trabalhando e acreditando no processo. Eu acho que ela está batendo na trave. Às vezes é um jogo, 2 jogos que ela consegue ganhar, que a confiança muda, a autoestima muda, e às vezes nem é a parte técnica que está ruim, nem a parte tática, a parte estratégica, às vezes a parte mental, que é o mais que é o que às vezes pode levar o jogo de uma vitória para uma derrota, sabe? De jogar bem aquele ponto do breakpoint no terceiro set que realmente importa, que às vezes quando você está com pouca confiança, quando você está duvidando um pouco, às vezes a bola sai pouco, às vezes a bola pega na fita e fica para o seu lado, então são esses detalhes para elas que às vezes pode ter feito a diferença, né, nos últimos jogos. Então a Bia é uma jogadora muito, muito boa tecnicamente, né? Ela é uma jogadora trabalhadora, se esforça bastante, tem um aspecto físico dela também que ela tem que se cuidar bastante, mas eu acho que ela tem experiência suficiente para sair de onde ela está e sair do buraco, né, que a gente diz. Eu acho que de melhorar, de voltar ao que ela sempre esteve ali, né, 20, 30, 10 no mundo. Eu acho que ela tem plenas condições de voltar a esse ranking. E como é que fica o treinador nesse momento, Tomás? A jogadora não está vencendo e tal, mas você precisa manter a motivação, você precisa manter ele acreditando, você precisa insistir, talvez fazer pequenos ajustes, mas cria ansiedade, o técnico também fica ansioso, fica também nessa situação? Com certeza, isso sim. Eu acho que o técnico ele joga junto com o jogador. É impossível dizer que a derrota só afeta o jogador, afeta o treinador também, porque você trabalha todos os dias, horas e horas e horas com o atleta, né? Você vê a evolução dele. Às vezes tem uma coisa que você quer melhorar e você vê que ele está melhorando, mas às vezes chega no jogo ele não consegue aplicar por conta de nervosismo, de tensão, de ansiedade, de falta de confiança. E às vezes o jogador às vezes fica com o treinador fica de mãos atadas às vezes, né? Porque a gente faz o nosso trabalho, mas também não depende só do treinador, né? O jogador também tem todo o seu tempo, tem toda a sua trajetória de evolução, de aprendizado, de amadurecimento. Então, mas com certeza o treinador sente muito, e eu hoje como treinador eu vejo que não é fácil, né, esse papel de treinador, porque você também vive junto com o jogador e você perde junto com ele, ganha junto com ele, mas quem executa, né, dentro da quadra é o jogador, não tem como a gente executar por ele, né? E eu digo até nas questões de ganhar e de perder, porque às vezes você nem treina certas bolas com o jogador assim, com tanta intensidade, ele vai lá e consegue surpreender dentro de quadra, e também ao contrário, você treina às vezes a mesma bola durante a semana inteira e ele chega lá na quadra e não consegue executar. Então, os dois lados, pro treinador, ele acaba dependendo um pouco do jogador e vice-versa. Então é uma posição um pouco difícil também.
Tomás, você abraçou a carreira de treinador aí já um pouco, logo depois, aliás, de você se aposentar. Isso, aliás, foi muito bom, foi excelente, porque acho que a tua bagagem, a tua experiência já está sendo usada, sendo absorvida pelo pessoal. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação para mim, como é que foram esses primeiros momentos da sua experiência como treinador, o que é que você colocou em quadro, o que é que você aprendeu como treinador, como é que está o teu trabalho? Eu na verdade eu tenho muito, eu acho que eu hoje em dia eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que como treinador eu tenho aprendido bastante, tanto com meus atletas quanto com outros treinadores, né? Com o João Suete, que é um cara que eu estou mais próximo, né? Falando com mais frequência, né? A gente tem o trabalho junto com o Pedro Boscardin, mas tem sido um período bem bacana, assim. Quando eu me afastei, quando eu me aposentei, eu quis ficar um pouco fora do circuito, né? Eu acho que meus últimos anos como jogador foram um pouco maçantes. Eu fiquei bastante saturado em questão de viagens, de ficar fora de casa, de ficar longe da família, dos amigos. E no meu primeiro ano eu não me via como treinador ainda. A partir do meu segundo ano eu senti falta um pouco da competição, de contribuir para o tênis realmente. Eu acho que eu não vejo hoje em dia a minha vida sem o tênis, e eu digo não só como treinador de alto rendimento, mas em qualquer estágio do tênis, né? E tem sido muito bacana assim minha experiência tanto com o Pedro quanto com o Bruno. Com o Pedro, em 2024 eu viajei bastante com ele. Ano passado eu viajei um pouco menos, né? O João teve mais à frente disso. Eu me considero mais um assistente do que o treinador principal dele, né? Do Pedro. Mas eu sempre, quando estou com meus atletas, eu tento em certas oportunidades me colocar no lugar deles, né? E entender que eles também eu às vezes passei um pouco pelo que eles passam hoje, e com a minha experiência eu posso encurtar alguns caminhos para eles, né? Deles não cometerem os mesmos erros que eu cometi, e tentar passar toda essa experiência para eles, né? Então tem sido, eu acho que de muita valia para mim quanto para eles. Eu acho que meus dois atletas têm evoluído bastante, tanto o Pedro quanto o Bruno. Logicamente os resultados às vezes não aparecem tanto quanto a evolução do jogador. Às vezes o jogador está evoluindo, mas não consegue aflorar dentro de quadra, não consegue passar para isso, passar para os momentos de partida realmente o que ele vem treinando. Mas eu acho que isso tem sido momentos muito bacanas com eles. Como é que é o Bellucci treinador? Ele é disciplinador, exigente, como, sei lá, o Larry Passos, que foi seu técnico, aliás. Ele é mais conciliador, mais conversador, como o João Suete. Como é que é o Bellucci? Eu só acho que eu sou uma mistura de todos, eu acho. Eu tenho a minha fase que eu sou mais duro com o jogador, tem a fase que eu passo a mão na cabeça, tem a fase que eu faço ele ficar 4, 5 horas na quadra, tem dias que eu falo 1 hora tá bom. Então eu acho que esse é o legal, assim. Eu tento pegar um pouco de tudo de bom que meus treinadores me passaram durante a minha carreira, sabe? Então o Larry, por exemplo, que o Larry era muito legal, era um cara muito motivador e muito positivo. Então tem que pegar isso dele. A parte do João, acho que a parte mental do João é muito bacana. Eu tento sempre conversar com ele a respeito disso. Então é um mix, assim. Eu acho que mas eu acho que eu também tô me encontrando como treinador. Eu acho que eu ainda não tenho meu perfil 100% traçado, assim. Eu acho que eu sou um pouco de tudo. O João gosta muito de yoga. Você também pratica ou incentiva a yoga, não? Eu pratiquei bastante yoga quando jogava, mas os meus atletas têm as rotinas deles, né? O Bruno, sim, faz um pouco. O Pepe, eu acho que não. O Pepe é um cara meio agitado. Não sei se ele conseguiria fazer, não. É complicado. E essa regra, Tomás, de que permite agora o treinador fazer esse contato permanente com o tenista em quadra, né, em competição, ponto a ponto, se for possível? Você é desse tipo? Você interfere bastante no jogo? Você conversa? Como é que é o teu trabalho ali fora da quadra durante o jogo? Eu acho legal essa regra nova, né, que os treinadores podem se comunicar com o jogador.
Eu acho que valoriza mais o papel do treinador. Eu acho que tem um elemento a mais para a torcida, para quem está acompanhando o jogo, se entreter, né? De pegar essa comunicação, de alguma dica que o treinador dá para o jogador. Eu acho que isso é muito legal tanto para o jogador quanto para quem assiste os jogos. E eu me comunico bastante, sim, com meus jogadores. Eu acho que é importante a gente ter um canal de comunicação durante os treinos e durante os jogos. Eu acho que tanto para ele me passar as dificuldades dele e eu tentar ajudá-lo, mas eu não acho que o treinador tenha a capacidade de mudar algum resultado. Eu acho que quem joga, quem perde, quem ganha é o jogador. Eu não acredito que o treinador é uma figura principal. Eu acho que o treinador é uma figura coadjuvante. Eu acho que os grandes jogadores sabem o que eles precisam fazer dentro de quadra e eles treinam para isso, né? Então a presença do treinador é mais para chancelar às vezes uma ideia ou para uma fonte talvez até de desabafo do jogador não encontrar algum caminho e querer desabafar com alguém fora de quadra. Então a gente está lá como um ponto de apoio, mas eu tento me comunicar bastante, tento motivá-lo, tento encontrar junto com ele às vezes um caminho, mas o jogador ele não pode depender do treinador, né? E eu tenho tido bastante cuidado de não criar uma dependência do meu atleta, dele entender que eu tô lá como ponto de apoio, mas se um dia eu não estiver, ele sabe o que ele tem que fazer dentro de quadra, ele sabe as coisas que ele precisa estar atento, prestar atenção. Então isso que eu tento fazer. Eu não quero criar um jogador que dependa de mim ou dependa de algum elemento externo para se tornar um grande atleta, né? Então acho que esse é o meu perfil quando eu estou assistindo um jogo com ele. Você fica muito em cima de números, estatísticas também, porque hoje em dia a gente vê treinador ali do lado da quadra, já com o tablet ali, fazendo a correção momento a momento de análise de evolução, saque, etc. e tal. Como é que você trabalha com esse número, com essa área dos números, Tomás? Não, eu não me apego muito no momento do jogo, eu não me apego muito em números. Eu tenho meu caderninho que eu anoto algumas coisas, alguns pontos importantes, algumas coisas que eu vejo que precisam ser trabalhadas ou que no próprio jogo dá para ser melhorado. Depois do jogo eu analiso alguns números, mas eu acho que eu prefiro mais a questão da intuição, do sentimento ali dentro de quadra, de estar olhando no olho do jogador e vendo o que está passando pela cabeça dele, quais são os sentimentos dele dentro de quadra. Eu acho às vezes isso mais importante do que propriamente o aspecto do número, né? Porque eu acho que às vezes os números não dizem tudo, né? Às vezes o número pode dizer uma coisa que tá vindo, você não consegue ver a causa daquilo lá. Às vezes a causa vem da questão mental, às vezes a causa vem do nervosismo do jogador, que isso às vezes os números não mostram, né? Então acho que eu sou mais apegado a essas questões. Me fala um pouquinho, você falou que com o Pedro Boscardinho você está mais hoje na área, um pouco mais de supervisão e de auxílio ali para o João Suete, mas você trabalhou muito diretamente com ele, e você está mais diretamente com o Bruno Kuzuhara, que para o pessoal lá em casa que não sabe, é um garoto que nasceu no Brasil, mas se mudou muito cedo para os Estados Unidos, se criou lá nos Estados Unidos, e agora está pegando o apoio do Tomás. Como é que você enxerga esses jogadores? Que potenciais eles têm? O que a gente pode esperar deles, Tomás? O Pepe tem evoluído bastante, né? O Pepe começou ano passado 500 do mundo, esse ano ele está como 260, está na beira ali de entrar nos grandes slams. O Pepe evoluiu bastante, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, que para mim foi a maior evolução dele e que isso se traduziu nos resultados. Eu acho que tecnicamente ele já estava pronto para melhorar, mas o amadurecimento dele demorou um pouquinho mais pela questão mental do jogo, né? E o Bruno, ele é um garoto que ainda não conseguiu ter resultados como ele teve na carreira dele como juvenil, né? O Bruno foi número 1 no mundo juvenil, ganhou o Australia Open, e eu digo que eu acho que toda essa trajetória dele como juvenil tenha, em certo momento da carreira profissional dele, prejudicado, porque ele entrou com uma expectativa muito grande, né, no circuito profissional, acreditando que ele ia evoluir e ia ser
evolução rápida e que ele conseguiria ter os mesmos resultados que ele estava conseguindo no juvenil. E nos primeiros meses ele não conseguiu ir tão bem, e isso acabou minando um pouco a confiança dele, a autoestima, e daí ele fez algumas mudanças de equipe, de treinador, que o confundiu um pouquinho todo esse processo. Então foi um processo bem difícil para ele nos últimos 2, 3 anos, mas ele ainda é um garoto muito jovem, né? Ele tem 21 anos apenas, está jogando os Futures, está jogando Quality Challenger, ainda esbarrando em certas questões que, ao meu ver, também são muito mais emocionais do que qualquer outra coisa, mas são garotos que têm muito potencial. O Bruno é um garoto muito disciplinado, o Pepe é um garoto muito esforçado, competidor, fisicamente os dois jogadores são muito bons, então eu acho que são dois jogadores que têm tudo para entrar top 200 e top 150 nos próximos 2, 3, 4 anos, né? Eu acho que o jogador tem o seu momento, tem a sua curva de amadurecimento, curva de aprendizado. Quanto mais prodígio jogador, essa curva dele é mais íngreme, né? Como é o caso do Fonseca, que em pouco tempo ele tem uma melhora absurda, o que não é o normal do circuito, né? Hoje em dia você vê poucos jogadores com menos de 20, 21 anos top 100, por exemplo. São pouquíssimos jogadores que conseguem furar essa barreira com certa facilidade, né? Então, acho que o Bruno e o Pedro têm tudo para furar, mas talvez ainda não seja o momento. Talvez daqui 2, 3 anos eles podem estar ali jogando num nível diferente. Você tocou num ponto bem interessante, Tomás, porque o juvenil, principalmente os grandes bons juvenis, né? E nós estamos aí com uma safra maravilhosa de juvenis, tanto masculino como feminino, Guto, Miguel, Naumani Silva, Vitória Barros, um monte de garotos jogando super bem tênis, vencendo muito campeonato, ranking alto, mas o juvenil, quando ele faz a transição para o profissional, ele começa também a perder, porque obviamente ele tem que ganhar experiência, vai pegar jogadores mais experientes, e essa vida de ganhar tudo e ser estrela, de repente vira uma vida mais difícil, em que você tem que lutar muito mais e enfrentar mais as derrotas, né? Então como é que fica a questão do treinador aí nesse aspecto? Que ele tem que manter o jogador motivado e tem que também controlar a ambição, né? São duas posições bem complicadas, né? Esse baque de ganhar muito e depois perder muito é difícil para o jogador, porque ele tem que saber lidar com as emoções dele de uma maneira diferente, né? Então ele está acostumado a ganhar muito, né? E eu acho que as vitórias acabam levando você a acreditar mais no processo, acreditar que você está no caminho certo. Quando você começa a perder muito, você começa a ter muitas dúvidas e a questionar as coisas que você vem fazendo, né? E acho que é o trabalho do treinador não deixar o jogador se desviar muito, né? Porque quando você começa a ter muitas dúvidas, você quer encontrar soluções e você vai para um lado, você vai para o outro, você tenta encontrar o caminho correto e nem sempre tem coisas de errado. Às vezes eu acho que você está no caminho certo, mas às vezes você precisa de mais tempo, né? Você precisa tentar por mais tempo até conseguir. E se você vai mudando muito o seu caminho, você vai às vezes saindo muito do seu foco e fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Então essa é uma fase muito difícil, né? E que eu sempre falo, eu acho que as habilidades e o que você precisa para ser um bom juvenil é um pouco diferente do que o que você precisa para ser um bom profissional, muitas vezes, né? Porque os juvenis, eles, por exemplo, eles não têm um grande saque, né? Porque nem todos são altos, nem todos têm uma potência, uma força ainda. Daí você vai para o profissional, os caras sacam bem, os caras são mais fortes, fisicamente são mais resistentes, são mais experientes. Então, são certas coisas que você precisa entender quando você vai para o circuito profissional que no juvenil não é tão primordial, né? Então, o atleta ele tem que aprender rápido, né? Senão realmente ele demora um tempo para você ver uma evolução do atleta, né? A gente ouve muitas críticas, Tomás, em relação ao calendário profissional aqui no Brasil. Está faltando o torneio M15, está faltando M25, tem poucos challengers. Como é que você vê esse aspecto? Nós estamos com um calendário na América do Sul e no Brasil suficientes para alavancar essa garotada que está querendo subir? Sim, a gente teve bastante torneio ano passado no Brasil, né?
eu até viajei com o Pedro e com o Bruno algumas semanas dentro dos torneios do Brasil. Logicamente, se a gente tivesse mais torneios, talvez teríamos mais jogadores, mas eu não acho que isso seja um motivo para a gente ter, sei lá, tão poucos jogadores ali entre os 500, por exemplo, né? Eu acho que o nosso principal problema, né? Eu acho que talvez seja que os jogadores às vezes existem muito cedo, né? Como eu disse, né? Pelo menos 3 ou 4 anos nesses torneios iniciais, nos futures, né? A maioria dos jogadores vão precisar enfrentar, e muitos jogadores não querem enfrentar isso. E às vezes acabam desistindo, não tentando o suficiente, acabam parando de jogar ou optando por uma outra carreira logo no início dos primeiros anos de profissional. Mas é assim, eu acho que os torneios são necessários, quanto mais torneios tiverem, melhor, mas se a gente não tiver uma boa base, né, bons treinadores, pessoas que guiem o caminho desses jogadores, fica difícil, né? Eu acho que, como exemplo, né, a gente tem aí a Argentina, que tem muito menos recursos financeiros que a gente, talvez tenham a mesma quantidade de torneios, mas com uma cultura muito diferente, né? Os argentinos, você vê muitos argentinos se metendo ali entre os top 100, no 26, 27, 28, então eles tentam até dar certo, né? E muitas vezes o brasileiro não quer pagar esse preço e daí fica difícil, né? Daí não adianta ter 30, 40 torneios no calendário se os jogadores não querem pagar o preço de todo o processo. Então, mas para a gente encerrar, você está trabalhando diretamente hoje com esses profissionais de base, vamos chamar assim, os torneios que estão começando carreira, ou estão querendo se desenvolver, mas você pensa em voos mais altos, de repente ter um jogador mais de ponta, ou ainda é muito cedo para pensar nisso? Agora eu estou concentrado nos meus 2 atletas que eu já tenho, né? O Bruno, eu comecei com o Bruno já não faz nem um ano, né? Fazem 8 meses que a gente começou a trabalhar. Com o Pepe já tem um tempinho a mais, mas também não é um trabalho que me demanda muito tempo, mas eu não vejo problema. Eu acho que hoje em dia eu já me sinto preparado para voos mais altos, né? Eu acho que talvez nos primeiros meses ali, talvez eu não tivesse preparado para treinar um atleta ali top 100, top 50, que foi onde eu tive a maior parte da minha carreira, mas hoje eu acho que eu sou um treinador mais assertivo e quem sabe, eu acho que se tiver oportunidade, eu não vejo por que não, mas hoje em dia eu tô bastante concentrado no Bruno e no Pedro. Tomás Bellucci, quero agradecer demais a sua presença aqui no Podcast Tênis Brasil e desejar um 2026 de muito sucesso para vocês e para sua garotada e para os brasileiros em geral, é claro. Valeu, Daci. Agradeço aí pelo convite e quem sabe a gente se encontra aí em torneios maiores aí com o Pedro e com o Bruno. Trabalho que não falta. Em breve vamos. Um abração. Tchau. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.